Amém, igreja? Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, amém? Quero convidar os irmãos a abrir as vossas Bíblias em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Eu vou estar lendo na tradução NVI. Amém, igreja? Que diz assim: Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas formem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Podem se sentar, irmãos. Aí só vou pedir para o Ronan para ver se ele consegue dar um jeito aqui no retorno. Amém? Vamos lá, então, irmãos. Hoje, esse texto tem falado comigo durante um bom tempo sobre... sobre a nosso verdadeiro sentido aqui na Terra, que é adorar a Deus da nossa melhor forma, mas do jeito assim, o sacrifício, né? A nossa vida é ser o nosso sacrifício. Tanto que o tema que eu escrevi assim é o verdadeiro sacrifício, a nossa vida. Então vamos lá, o que significa sacrifício, no final de contas? No Google lá eu achei lá dois significados, no sentido religioso e no sentido figurado, que diz assim, o sentido religioso: o sacrifício é uma oferta à divindade em meio de cerimônias, ou seja, aquele sacrifício que a gente aprendeu no Antigo Testamento. E o sentido figurado, que é a renúncia voluntária ou forçada, ou por algo que possui. Na real, é a renúncia voluntária ou forçada, que é o que nós aprendemos no Novo Testamento, que foi o nosso maior exemplo, que Jesus foi o sacrifício vivo. O nosso sacrifício deve ser o nosso culto. É a maneira que nós devemos nos apresentar a Deus. Se a nossa vida não for um culto, o nosso culto não tem valor. Então, irmãos, o que eu quero dizer com essa ideia de sacrifício? Já que o sacrifício é o nosso culto, o que eu devo fazer? Eu devo me entregar por completo a Deus. O sacrifício não é uma coisa que eu faço aqui só nos finais de semana, nas quartas-feiras, quando eu consigo vir. Não é eu poder pregar, né, eu poder tocar, isso aí não é um sacrifício, isso aí faz parte do sacrifício, mas o real sacrifício eu faço no meu dia a dia. Todas as horas do meu dia eu tenho que abrir mão de alguma coisa para engrandecer o nome de Deus. Então não adianta eu vir engrandecer o nome do Senhor como se não houvesse amanhã aqui nos cultos, sendo que minha vida lá fora não condiz com o verdadeiro sacrifício. E qual que é o verdadeiro sacrifício? Um sacrifício vivo, santo e agradável. Então não adianta nada, cara. Eu vim aqui me oferecer assim de monte, abrir meu peito, mas lá fora eu não ser nem um pouco vivo. Pareço, não ser santo, não ser nem um pouco parecido com Deus e não ser agradável, não ser algo bom aos olhos. O nosso sacrifício tem que ser diário. Uma vez por semana ou 2 vezes por semana não é o suficiente. O sacrifício vivo, porque Deus quer algo vivo, não morto. Mas aí você pensa, mas lá no Antigo Testamento, né, Deus pedia para sacrificar os animais, mas a gente vai ver isso aí um pouco mais para frente. Um sacrifício santo, Deus ele quer algo que se pareça com Ele. E esse foi sempre o desejo de Deus, que nós nos pareçamos cada vez mais com Ele. Eu acho que teve uma lição da escola dominical que a gente tá aprendendo sobre a oração. Então a gente vê alguns exemplos de profetas, de pessoas que oraram, né, e acabavam se parecendo um pouco com Deus. Aí eu acabei citando um exemplo de Moisés, que teve um momento, né, que ele foi no monte, ele ficou um bom tempo no monte, conversando com Deus, tanto que eu acho que foi quem foi que leu? Foi algum de vocês que leu isso sobre Moisés.
Aí, quando ele desceu, o rosto dele estava brilhando. Ou seja, quanto mais próximo ele ficou de Deus, mais tempo ele ficou com Deus, ele ficou muito parecido com ele. Tanto que ele estava brilhando. Então, é isso que Deus quer de nós. E Deus quer que nós nos pareçamos com Ele. Ele quer algo agradável. Agradável significa que transmite prazer, algo que nos traz um deleite. Tipo, eu pensei no exemplo assim, de vez em quando, né, quando eu acordo de manhã, eu vou, sei lá, pegar minha toalha, eu vou me ajeitar para mim sair de casa. Aí eu saio assim, tem vezes que tá, sabe, aquele céu bonito, o céu tá azul, tá um clima agradável, tá um vento, não tá quente, não tá frio, tá um clima agradável, um clima bom. Você fala, nossa, hoje o dia vai ser produtivo. Mas normalmente nesse dia aí é o dia que faz 39, 40 graus, 10 da manhã, mas de manhã que é bom, é agradável. Então, resumindo, Deus quer algo que se pareça com Ele. Algo vivo, santo e agradável. Sendo assim, o que é um sacrifício vivo? Na Bíblia, nós temos vários exemplos de pessoas que se sacrificaram antes de entregar a oferta a Deus, o sacrifício a Deus. Então, eu vou citar 2 exemplos muito claros. Vamos lá para Lucas 21, versículo 1 ao 4. É uma passagem bem conhecida da viúva. Versículo 1 ao 4, que diz assim: Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de oferta. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre. E disse: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram o que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. E eu fiquei pensando assim, eu falei, ô louco, cara. Então, o que eles estavam fazendo lá não teve muito valor? Porque uma pessoa que não deu, nem a metade, muito menos na metade, ela deu tudo. Ou seja, Deus, ele não quer o que você tem de sobra. Porque tempo você tem de sobra, você tem 24 horas, mas Deus quer as 24 horas. Deus não quer, o que me resta, vamos supor, eu trabalho, 8 horas, então eu tenho aí tenho mais 8 para dormir, já aí deu 16. Aí você tem aquele momento assim de você, horário de almoço, não sei. Deus não quer esse momento, Deus quer das suas 6 da manhã às 6 da tarde, depois das 6 da tarde até as 6 da manhã, às 24 horas seguidas. É isso que Deus quer. E foi isso que a viúva deu. Ela deu aquilo que ela tinha. Tudo que ela tinha para o sustento dela. Tudo que ela tinha para viver. Então é isso que Jesus, ele quer que nós façamos. Nós ofereçamos um sacrifício. Porque antes o sacrifício foi interno. Porque ela falou, não, eu tenho que ofertar na casa de Deus. Os outros faziam porque sobrou. Né? Se não sobrasse, ia fazer o quê? Ia dar o que estava faltando, na real? Aí o nosso segundo exemplo é o de Caim e Abel. Aí abram comigo em Gênesis capítulo 4. Todos aqui conhecem a história de Caim e Abel? Então, crente. Vamos lá, Gênesis capítulo 4, versículo 3. Eu não vou ler até o 8 não, vou ler até o... se não me engano, 5, que diz assim: passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Aí a gente se pergunta, né? Mas por que Deus se agradou da oferta de Caim, da oferta de Abel, não a de Caim, sendo que Deus só vai falar de como que deve ser um sacrifício lá em Levítico, no finalzinho de Êxodo e no comecinho de Levítico, porque ele fala, então, vocês têm que pegar a ovelha tal, a pomba tal, o cereal tal, aí vai.
Mas até então, a gente está no 4º capítulo de Gênesis, ou seja, lá no início, é a primeira família que pisou na terra. Então, por que Deus se agradou? Sendo que não havia regras. Tanto que uma coisa que eu nunca tinha lido, nunca tinha notado, que diz assim no versículo 4. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Opa, peraí, Deus primeiro, antes de aceitar a oferta, ele aceitou a Abel. Antes de Deus rejeitar a oferta, Deus rejeitou a Caim. A oferta em si nunca foi tão valiosa para Deus. Seja o meu louvor, meu dinheiro, qualquer outra coisa que eu possa oferecer para Deus. Deus, ele quer um coração. Deus, ele quer um coração despojado, porque eu não sei se Abel pegou o pior, se pegou o melhor, eu não sei. Não sei se Caim pegou o melhor ou o pior, não sei, mas Abel foi de coração aberto, tanto que mais para frente Deus fala para Caim: por que está furioso e por que se transtornou o seu rosto? Se fizer o bem não será aceito, mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta, ou seja, o pecado está batendo na sua porta, Caim. Poxa, é tão simples, é só você oferecer seu coração, né? Mas ele preferiu matar o irmão do que se entregar, se é que eu posso dizer isso. Mas aí parece loucura a gente falar isso, né? Mas aí a gente vai lá em Salmo 51, versículo 16. Salmos 51, versículo 16. Eu vou acabar lendo um pouco antes, eu vou ler a partir do versículo 14 só para ter um contexto, mas o que eu quero está no 16, que diz assim: livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios e a minha boca anunciará o teu louvor. Versículo 16. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Nesse salmo, Davi ele estava se lamentando, foi logo depois que ele falou com o profeta Natã. Ele está se lamentando pelo pecado que ele cometeu lá com Betseba, e é como se ele dissesse assim: Deus, me livra do meu pecado, me livre dos crimes de sangue. O Senhor não se deleita em sacrifício, nem se agrada em holocaustos, porque se fosse assim eu já teria feito. É muito fácil, só pegar um animal, eu sou um rei, né? Tanto que Natã acaba usando esse exemplo, né, das ovelhas. Eu sou um rei, se fosse isso, é muito fácil. Mas os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Amém? Deus nos quer por completo, como eu já disse. Isso sempre foi o desejo dele. Isso foi desde o Jardim do Éden, lá em Gênesis 1:1, e até em Apocalipse 22 e 21. Então, como que eu devo me sacrificar? Romanos, aí a gente volta lá para Romanos. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Que diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí vamos lá. Ele fala: não se amoldem. Aí todo mundo sabe o que é molde aqui? Molde, forma. Então, eu até pesquisei, né, para mim não fugir muito. Molde é aquilo lá que normalmente a gente vê, né, nesses documentários de como, sabe, como faz barra de ouro. Mas a gente normalmente tem forma em casa, né? Forma para colocar bolo, para colocar pão, para colocar essas coisas, né? Massa. É uma coisa que você quer que encaixe lá para depois sair do jeito que você quer. Pode ser em massa, tanto faz. É um negócio que você coloca para sair do formato que você quer. Então Deus não quer que nós entremos na forma do mundo. Aí a gente pensa, mas, ô louco,
me colocar dentro de uma forma, cara, isso é complicado, hein? Não é, porque em Mateus capítulo 7, versículo 13, diz assim: entrem pela porta estreita, pois a larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Ou seja, é mais fácil eu entrar no molde do mundo do que eu, como que eu posso dizer, me ajeitar para passar pela porta, se é que vocês conseguem me entender. Qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Aí a gente vai para Romanos capítulo 12, versículo 5, que diz assim: assim também em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Deus, Ele quer a nossa união. Deus quer todos, como que eu posso dizer, uniforme e parecidos com Ele. Só assim que a gente vai conseguir descobrir qual que é a perfeita, agradável e boa vontade de Deus. Só dessa forma nós nos aproximarmos dele, nós nos ajuntarmos a ele. Esse corpo deve sempre estar uniforme, todos com o mesmo propósito. E tipo, eu vou até citar um exemplo, que aí já acho que já vai matar a curiosidade dos irmãos ainda eu estar, né, sem cabelo. Então, irmãos, que eu tô servindo lá no tiro de guerra, no exército. E esse negócio aí de entrar em uniforme é uma coisa assim que a gente não encaixa muito bem às vezes. Porque, ó, vou contar pra vocês. Eu acho que foi na sexta-feira. Na sexta-feira a gente ia lá e ia cortar o cabelo, mas o sargento, o que ele falou? Ó, vocês vão à paisana, vão com roupa normal, depois de cortar o cabelo, vocês vão lá e se trocam pra fazer lá os exercícios, né? Aí, beleza. Isso não aparece, cara. De 50 pessoas, 2 aparecem com a roupa que não era pra ir. Aí todo mundo já deu risada, falou, vixe, velho. Aí o que vai acontecer? Ou os 2 se ferram, que é o mais provável, ou todo mundo. Põe na balança 2 e 48, acho que os 2 faz passar mal, né? Mas aí ele chegou lá às 6 da manhã em ponto. Ele chegou, olhou pros caras e falou, vocês estão certos? Falou, então é o seguinte... Aí todo mundo lá entrou em forma. Ele falou, vocês vão ficar... cada apito vai ser frente retaguarda, né? Que tem que virar de costa. Vai ficar rodando, até eles se trocarem. Aí até os caras se trocaram, né? Ficou rodando, irmão. E ficamos rodando. Aí um menino, ele saiu da casa dele, teve que ir correndo pra casa dele se trocar. Mas enfim, é isso. Aí também perguntaram por que do corte de cabelo, porque todo mundo tem que ficar igual. Então o que eu tiro disso? Eu tenho que pegar o exemplo do meu irmão, mas não... Porque, eu poderia ter chegado nele e falou, rapaz, você pisou na bola, vai lá se trocar rapidão, porque não é pra estar com essa roupa. Mas, ô louco, por que eu não fiz isso? Por que os outros 48 não fez isso, entendeu? Então é isso que Deus quer de nós. Deus quer um corpo unido, que se pareça cada vez mais com Ele. E só assim nós vamos descobrir qual que é a agradável, perfeita vontade de Deus. Sermos parecidos com Cristo, porque Ele foi o único que foi o sacrifício vivo. O único sacrifício, a única pessoa que se entregou por mim e por você. Uma pessoa que, cara, foi literalmente um sacrifício vivo. Alguém que, Deus era 100% humano. Deus sofreu, Jesus falou, Deus, se for possível, passe de mim esse cálice, porque ele sabia que ele ia sofrer. Então que a gente pegue o exemplo dele, que nós sejamos verdadeiros cristãos, né, imitadores de Cristo. E isso vem muito pra mim, porque muitas das vezes a gente, né, sei lá, cara, dá uns piripaque na cabeça, aí você vai ver o que você tá fazendo, né? Tá muito longe de ser cristão em alguns atos, mas o sacrifício tem que ser cotidiano, tem que ser diário, para que nós possamos parecer cada vez mais com Cristo. Amém, igreja?